de arte de quem pinta o set na hora de produzir televisão. E falando em arte, se você, como eu, é um admirador de belíssimas obras e objetos, vai adorar o momento a seguir. Olha, avaliar uma obra de arte não é uma tarefa fácil. É necessário muito estudo para identificar peças falsas, para colecionar raridades, estipular o valor dos objetos, que às vezes podem valer muito mais do que você imagina. E foi pensando na complexidade desse universo deslumbrante que esta pesquisadora escreveu um livro para leigos e estudiosos, O Valor da Obra de Arte. Esta bonitinha se chama Ana Letícia Fialho. Como vai, meu amor? Obrigada, Ana, por ter vindo. Vamos falar de coisas que você, como eu, ama. Tudo bom? Obrigada, Rony. Imagina, fica à vontade, está na sua casa, aqui vai ser um bate-papo. Ana Letícia, eu acho que avaliar uma obra de arte é uma coisa muito complexa, não é uma tarefa fácil. E eu sei disso. Como é que funciona o sistema das artes no mundo e aqui no Brasil? É praticamente a mesma coisa, né? Ou não? Não exatamente. Não. Mas justamente, quando a gente fala em valor, valor não equivale a preço. Então, Sim. Pensando em arte, a gente deve sempre considerar o valor simbólico, é aquilo que é intangível, que é muito difícil de mensurar, e o valor comercial, que é o valor praticado no mercado, que se constrói a partir, justamente, dentro do sistema da arte, a partir da convergência de diversos agentes que operam, desde o artista, obviamente, aos críticos, curadores que refletem sobre a produção, que desenvolvem um trabalho de interpretação, de divulgação, as instituições, os museus, as bienais que exibem essas obras e o mercado, onde se dá a comercialização. Então, o valor, de fato, é uma questão complexa e esse livro, que eu sou uma das autoras, mas é um livro que tenta dar voz aos diferentes agentes que atuam no sistema das artes, discutindo a questão do valor. Esse valor complexo. Claro, que é intrínseco, de repente, material, enfim. Mas como é que você enxerga a produção brasileira das artes aqui no Brasil, atualmente? Nós que temos um envolvimento de afetividade, principalmente com a arte pictórica, né? Que é coisa que acabei de perder um amigo querido, que estava sempre aqui no programa com a gente, que era o Gustavo Rosa. E esses envolvimentos todos que a gente tem com esses famosos artistas que agora estão despontando no exterior, são todos tão queridinhos. Mas como é que você vê essa história hoje aqui no Brasil? Então, a gente está vivendo um momento extremamente interessante e a visibilidade da arte brasileira nunca foi tão grande, sobretudo no plano internacional. Então, é um momento muito positivo. A gente aí tem acompanhado exposições que estão acontecendo nos museus mais importantes do mundo. Recentemente, Mira Schendel na Tate Modern, em Londres, uma exposição que inaugura essa semana na Pinacoteca do Estado, e é uma exposição que foi feita conjuntamente, quer dizer, uma curadoria de uma instituição brasileira com uma instituição inglesa. Essa exposição vem para cá. Estamos em cartaz com uma Lygia Clark no MoMA, quer dizer, também um templo, né, da arte. Mas também artistas muito jovens, muito talentosos, sendo exibidos em diferentes lugares do mundo. Temos o Henrique Oliveira no Palais de Tokyo, enfim, uma série. Eu tenho fotos. Tem fotos, inclusive. Exatamente, temos algumas imagens aí. Henrique Oliveira aí, ó. Uma instalação incrível no Palais de Tokyo, e esse artista está com uma exposição também aqui em São Paulo, no MAC USP, ali na frente do Ibirapuera, aí a Mira Schendel na Tate, que foi uma exposição que ocorreu o ano passado, simultaneamente a uma feira, a Frieze, Londres, aí imagens dentro da exposição, a imagem do MoMA, Lygia Clark, atualmente em exposição lá. Então, está havendo um grande destaque, a visibilidade da produção brasileira está realmente fenomenal. Agora, isso se reflete aqui no nosso sistema também, né? A gente vive um momento extremamente dinâmico, né? A produção está tendo essa visibilidade, mas ao mesmo tempo o mercado está crescendo, se desenvolvendo. A gente assiste a abertura de novas galerias, de espaços dedicados à arte contemporânea, quase que semanalmente.
Mas esse momento dinâmico também tem, nem tudo são flores, né? As nações, sobretudo as instituições públicas, talvez sejam um pilar mais frágil desse nosso sistema. Quando você perguntou, funciona da mesma forma no Brasil e fora? Sim e não. Digamos, o sistema tem os seus pilares e eles se educação nunca foi prioridade na administração do nosso país, você imagina cultura. A cultura de forma geral. Zero à esquerda, a gente sabe disso. Mas então, com uma produção tão rica e aí com todo mundo interessado, a gente tem que pensar em políticas públicas que sejam adequadas a fortalecer o sistema como um todo. Nós falamos sempre aqui isso. E fortalecer as instituições. Pesado, inclusive. Exato. Agora, as feiras, você está falando de feiras. Como é que as feiras, na sua visão, podem contribuir para o crescimento do mercado mesmo de arte? Então, o mercado é importante, não só porque possibilita a circulação e a comercialização das obras, mas, na verdade, o mercado permite também aos artistas viverem do seu ofício. Sim, lógico. Então, o fato do mercado no Brasil estar dinâmico tem possibilitado aí uma feira de arte em Hong Kong, na qual participam 3 galerias brasileiras. Existem feiras de arte hoje no mundo todo. E há uma inserção das galerias e da produção brasileira nessas feiras, o que dá também uma visibilidade internacional, algo interessante. Aí uma galeria super jovem participando na Feira Alice, na Basileia, Jaqueline Martins. A imagem anterior era da Luísa Estrina na Feira de Basel, em Basel, que é a feira mais prestigiosa, é a Feira das Feiras. Essa é. Então, as feiras e o mercado têm esse papel super importante na estruturação de um sistema da arte na contemporaneidade, e elas possibilitam, elas não só são plataformas de negócios, mas elas são plataformas de encontro dos profissionais que atuam no sistema das artes. Então, hoje as grandes feiras, você encontra os artistas, os curadores, os críticos, as galerias, existem debates, os colecionadores, é claro, institucionais e privados, que têm um papel aí fundamental para fomentar esse setor. Então, realmente são plataformas muito importantes. Aqui no Brasil, a gente viu surgir, e isso teve um impacto direto no crescimento do nosso mercado. Em 2005, a SP Arte começou. Hoje temos a SP Arte, a SP Foto, que é uma derivada da SP Arte. Temos a Arte Rio, no Rio de Janeiro, e temos pequenas feiras, como a Parte, que é uma feira voltada a jovens colecionadores e jovens artistas, com uma faixa de preço mais acessível, que é justamente para estimular o novo colecionismo, que também é um fator que está aí ajudando a dinamizar e a expandir o nosso mercado de artes. Agora, Ana, mudando de um polo para outro, eu estava vendo outro dia, não sei, numa dessas televisões a cabo, não foi na Arte 1, agora eu estou maníaco pela Arte 1, esse canal novo de TV. Mas eu estava vendo num desses canais a cabo a história de um falsificador. Uma coisa absolutamente impecável a ponto de Sotheby's, sei lá, e outras grandes empresas que leiloam arte não conseguirem distinguir uma peça da outra. Quer dizer, ele conseguiu, não sei se foi, acho que foi a Sotheby's, sim. Enfim, era tão perfeito tudo, que tem até um tratamento de envelhecimento, enfim, e eles dão a volta. Como é que a gente pode identificar, na verdade, assim, a grosso modo, uma obra falsa? Evidente que se for desse pintor impecabilíssimo, mas ele é assim, ele ia de Miró, assim, uma coisa assim, para, sei lá, Gog, indo lá para trás e fazia um Rembrandt que você jurava com aquela luz que ele gostava, aquela coisa flamenga de século XVII, perfeito, como fazia um Miró, que é contemporâneo, como ele fazia um Van Gogh, que é século XIX, ele fazia, e você olhava e dizia, meu Deus do céu, Agora, tem até foto aqui de algumas obras para você dar uma olhada, que é muito difícil você distinguir uma coisa da outra. Olha ali, uma cópia... Isso aqui eu trouxe algumas imagens até para brincar um pouco com essa questão, e tem artistas contemporâneos que integram essa problemática do que é original, do que é a cópia, e é o Paulo Bruschi, que ele fez a cópia. Então, é o artista que assina o original e a cópia. Isso é uma obra de arte que eu comprei
pensando que era do Cildo Meirelles, justamente. Né? Uma obra de arte contemporânea, o Cildo é um artista que trabalha muito com a questão do valor da obra de arte, questiona os circuitos comerciais e concebeu obras que não foram feitas para serem comercializadas. No entanto, elas são. Aqui tem um original do Cildo, que eu também tenho, que é um $0. Esse aqui é um dos trabalhos ícones desse conjunto de obras que se chama Inserções em Circuitos Ideológicos. E são obras que, na verdade, não foram feitas para serem comercializadas. Elas são veículos de transmissão de uma ideia. Portanto, elas poderiam ser, a ideia poderia ser reproduzida. Então, esse artista, né, que eu tinha colocado ali, que eu comprei pensando ser o Cildo, ele brincou e reproduziu, né, nas cédulas o carimbo que o Cildo fazia, Quem Matou Herzog, que era uma obra política da década de 70. E tem uma anedota que diz que então pediram ao Cildo para assinar a cédula e ele assinou com o nome do artista, assinou com o nome do Cláudio Trindade. Né, brincando justamente com essa coisa da autoria e tudo mais. Mas isso na arte contemporânea, né? E a arte contemporânea muitas vezes justamente não tem essa assinatura do autor, não tem, enfim, os artistas contemporâneos trabalham com obras reprodutíveis e que podem ser feitas sem necessariamente uma técnica ou não são pinturas, né? Como o exemplo que você citou. Então, a arte contemporânea, ela se presta a esse tipo de reprodução e, às vezes, é concebida para que seja, de fato, reproduzível. Agora, uma obra original e tudo mais, sobretudo, se o artista já se foi, não está mais para comprovar, ela dá margem, sobretudo se adquirir um valor de mercado maior, ela pode dar margem a falsificações e tudo mais. Então, questões a serem consideradas nesse contexto são, é claro, a procedência, de onde isso vem. Mas, às vezes, ela está sendo comercializada numa casa super prestigiosa. Mas uma Christie's e uma Sotheby's não consegue... Não consegue identificar. Imagina. Bom, atualmente está uma polêmica. Tem uma exposição na Tate, do Malevich, e aí se levantou a hipótese de que algumas obras expostas nesse museu, que é um dos mais prestigiosos do mundo, que são falsas. Então, enfim, é uma questão, de fato, não há uma receita ou uma segurança absoluta quando se trata desse mercado. É claro que a origem, a procedência é fundamental, né? Existem aí especialistas também que confirmam ou dão certificados e tudo mais, né, para atestar a originalidade de uma determinada obra, mas nada é 100% certo. Claro. Inclusive, às vezes, né, no caso de espólio de artistas e tudo mais, né, as famílias passam a administrar e algumas vezes por ambição ou por, às vezes, ganância simplesmente ganância, acabam reproduzindo obras ou projetos dos artistas que fogem um pouco aquilo que o artista tinha proposto inicialmente. Agora, eu tenho a visão, não sei se é tão aguda assim, mas míope não é, não. Eu tenho a visão de que a arte ajuda na construção da sociedade com mais valores culturais. Mas nós estamos falando agora há pouco aqui que o poder público não está nem aí para isso. O que você acha que pode ser feito para tornar a arte, vamos dizer, mais acessível, a todos os públicos? Porque é uma falácia dizer, não gosta. Tá, não gosta de música erudita, não gosta porque não tem acesso. Porque quando o cara vem aqui, um grande maestro, com uma mega orquestra, e enche o Paco do Ibirapuera, aquilo lota. As pessoas gostam, mas não tem acesso. Na sua visão, como é que a gente deveria fazer isso? Então, isso aí é algo que requer, na verdade, iniciativas tanto do âmbito público quanto privado. Eu acho que a parte das políticas públicas aí é fundamental. É claro que costuma-se dizer que a arte contemporânea, sobretudo, é hermética, é de difícil acesso, as pessoas não entendem. Então, o público é muito restrito, mas isso é uma questão de educação e de políticas culturais também, né? Como tornar mais acessível, como trazer as pessoas para dentro do museu, para as bienais, para as galerias. Enfim, é um trabalho, é um esforço que deve ser feito conjuntamente, tanto pelos dirigentes das instituições, quanto pelas escolas, pelas secretarias de educação, enfim, algo que converja e que
cada vez mais traga um público mais diverso, mais amplo para essas manifestações. Bom, no começo a gente estava falando, Ana, que existem obras que elas não têm valor comercial, nem poderiam ter. Você vai no, sei lá, no Louvre da vida, num D'Orsay, sei lá, no próprio MoMA, você vai num lugar desse, tem obras que não tem preço, você não pode precificar. E claro, existe valores que não são exatos, às vezes são até emocionais, né? E a gente não tem como calcular o valor a não ser o que dita o mercado e, enfim, os formadores de opinião em relação à arte e tal. Mas existem artistas hoje que têm peças de um valor que eu vou dizer exorbitante e que eu eventualmente não pagaria, mesmo que eu fosse heptatrilionário. Agora, como é que a gente pode mensurar isso? Tem coisas que de fato digo, meu Deus do céu, não pode valer isso. É como, por exemplo, para mim, enologia também é arte, e o fato de eu ser sommelier não implica que eu vá comprar um vinho por zilhões de dólares, uma garrafa, porque eu acho que isso é uma afronta à pobreza, por mais que eu goste. Agora, arte de uma forma maior, eu não sei, você sabe, eu estou dando essa volta toda a perguntar para você o seguinte, Ana, quais são os artistas que têm preço realmente exorbitantes? Então, isso a gente volta à questão entre valor e preço, né? E de fato, assim, esse valor intangível, esse valor que não tem preço, né, de obras que são obras-primas, que estão aí em coleções públicas, eventualmente, ele se constrói ao longo do tempo e da história. E é a história, no fim, que dá o veredito, né? Então, se precisa de tempo para se construir isso, né? Então, é a apreciação, o artista produz, depois ele é reconhecido pelos pares, pelos críticos, pelos historiadores, as exposições, e tudo isso vai construindo um valor. Ele entra para moderninhas e, de repente, ninguém viu, ninguém conhece, fez uma, duas exposições, estoura. Então, e aí, de fato, em relação à arte contemporânea, há um grau de instabilidade máximo. Você não sabe, não tem como saber hoje, às vezes um artista que não chegou aos 30 anos, se daqui a 10 anos ele vai estar produzindo ainda, ele vai ter alguma relevância para a história da arte. Então, de fato, existe no mercado contemporâneo essa instabilidade, que é intrínseca, é natural que depois alguns vão desaparecer, alguns vão perder o valor comercial, o preço vai cair, ou o nome simplesmente vai desaparecer. Agora, é muito difícil dizer que algo está excessivamente claro. Eu tenho acompanhado o mercado nacional e internacional, e às vezes eu ouço justamente, sobretudo agentes internacionais, dizendo que os nossos artistas jovens estão caros, comparativamente a artistas da mesma geração de outros países, né? Porque a gente está com o mercado aquecido, tem uma demanda aqui e talvez os preços estejam, de fato, para os artistas mais jovens, um pouco elevados. Agora, se a gente pensar nos nossos artistas, os nossos contemporâneos históricos, uma Lígia Clark, como eu estava falando, a Mira, eles ainda não atingiram, eu acho, o teto possível. Pelo contrário. Eu também acho que não. Nossa, a Lígia... Em contrapartida, tem uns que... É uma artista singular na história universal. São coisas discutíveis com preços absurdos. Exatamente. E aí tem questões relacionadas a dinâmicas de determinados mercados específicos. A China, com seus bilionários, que pagam por artistas que não têm circulação internacional nenhuma, mas que lá localmente eles valem milhões e milhões. É questionável, o tempo dirá. Sem dúvida nenhuma. Isso, se você, inclusive, tiver na sua mão o livro O Valor da Obra de Arte, que a Ana Letícia escreveu, vou mostrar de novo a capa do livro aí, ó. Aí a coisa vai ficar muito, muito mais fácil. Você quer deixar algum recado, Ana? Só uma pequena correção. Esse livro é uma obra coletiva, na verdade, eu sou uma das autoras. O livro foi organizado pelo Renato Graça Couto, que é o editor. Comigo tem o Alain Keman, que é um outro especialista que fala do mercado internacional. Tem a Angélica de Moraes, que é a crítica e que conduziu as entrevistas. E participaram dessas entrevistas a Luísa Estrina, que é uma galerista que está aí, comemorou 40 anos de atividade. O Cildo Meirelles, esse artista, um dos nossos artistas vivos com maior inserção internacional e um artista fantástico.
Temos o João Carlos de Figueiredo Ferraz, que é um colecionador, que tem um instituto em Ribeirão Preto, né, dando a sua visão também dessa questão do valor da obra de arte. Então, de fato, assim, são vozes de diferentes agentes aí para discutir esse tema que eu acho que é bastante complexo. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, querido. Quando quiser falar de arte, é só vir aqui. Ana Letícia Fialho, que nos alegrou muito com sua presença. Obrigado, querida. Obrigada. Ó,